Hoje a gente vai começar o nosso segundo episódio do nosso projeto aí do podcast, o FKcast. Esse nome foi elas que inventaram. E a gente tem o patrocínio da Toyo, que é a empresa de materiais que a gente usa também. A empresa que a gente já usa há alguns anos. Hoje estamos aqui com o doutor Vitor Gebrim, André Fortunato. Nós trabalhamos juntos, já tem alguns anos. O André trabalha com... A gente está trabalhando junto, André, o quê? Uns 8, 9 anos? 8 para 9 já. É. Bastante tempo. 8 para 9. Eu tenho 10 anos de formado, então eu conheci o André bem no comecinho. Eu estava iniciando a fazer rinoplastia, o André também, e depois de alguns anos o Vitor chegou. André, você tem a formação diferente de todo o nosso grupo. Você é dos que fazem rinoplastia, você é o único que fez cirurgia plástica e não otorrino. Exato. A gente, quem faz otorrino, tem um leque muito menor de plástica. A gente tem as plásticas faciais. O seu leque é absurdamente maior. Você tem plástica no corpo todo. O que te levou a pensar em nariz? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você já falou de cara, né? Quero fazer rino, vamos trabalhar rino junto, vamos. Exatamente. Desde a formação, a nossa formação é um pouco diferente. A gente faz cirurgia geral, depois faz cirurgia plástica. Então, é um pouco mais longa, mas também é muito abrangente, né? Então, a rino é uma das cirurgias. Mas desde da formação ali na plástica, era a cirurgia que eu mais gostava. Acho que não só ali pela chefia do serviço, que era um serviço ali, é um serviço muito famoso em rinoplastia, o Ipiranga, e aí eu já tive aquele contato de começo. Eu gostei porque eu via que era uma cirurgia desafiadora. Entre todas, assim, eu falo que eu considero a mais complexa, a que é mais artística, assim, cada milímetro vale demais, mais do que, claro, uma cirurgia corporal, que 1 milímetro não faz diferença. Uhum. Então, eu gostei muito, assim, por essa questão artística, milimétrica, e você poder mudar totalmente. Daquela técnica que você aprendeu naquela época para a técnica de hoje. Mudou muito. Parece que eu sou muito velho, mas... Então, eu falo isso também. Eu comecei há 12 anos, né, fazer cirurgia de nariz em 2013, e era totalmente diferente. Você também pegou essa época, então assim, você vê que era uma estruturação muito ali simples, que muitas vezes resultados ali... Tinha alguns pacientes que chegavam a procurar a gente, assim, a gente falava, poxa, nem faça que não vai mudar muita coisa. É. Hoje eu comecei o meu primeiro contato, eu fiz residência em 2013, 2012, 2013, 2014. 2015 eu comecei a trabalhar. 2013... comecei a pegar uma leve experiência ali na rino. 2014 foi quando realmente eu iniciei como R3 a fazer rinoplastia. E uma coisa que eu falo muito com os pacientes é, como o André falou, parece que a gente é velho, porque a gente fala que é uma coisa que mudou muito. Mas quando a gente começou nessa fase, era uma técnica totalmente diferente. Assim, o nariz saía totalmente instável. A gente rodava muito, ele ficava muito arrebitado, ficava comprido, ele absorvia, ele caía. Em alguns casos, né? E chegava naquela altura ideal. Nem sempre isso acontecia. Então, a gente tinha, na mesma semana, resultados muito bons e resultados que deixavam a desejar para o paciente e para a gente, né? E, Vitor, você começou já de trabalho... 6 anos já. 6? Tem 6 anos você pegou que a gente tá junto. Peguei essa transição também. Peguei essa transição, na época a gente... Acho que pegou no finalzinho ali, Foi, né? Tava... a gente ainda estava transição do septo, a gente tinha aquelas dúvidas ainda do que estrutura com septo, estrutura com costela, e eu peguei essa evolução, e o que eu acho muito interessante é que essa evolução, se a gente olhar a fundo, não foi só aqui no Brasil pra gente, né? Se a gente pegar e olhar hoje nos grandes congressos mundiais, os grandes destaques são cirurgiões que estão ali na faixa etária da gente, né? Porque essa mudou há pouco tempo, né, em teoria, para a medicina é pouco tempo, esses 10 anos. Então, teve o destaque e deu oportunidade de novos cirurgiões se destacarem também, né, com resultados e com tudo. Então, é uma evolução para o pessoal entender mais fácil, assim, como é que você simplifica essa mudança? Eu acho que a gente teve essa questão estrutural, principalmente, ajudou muito, né? A gente tinha as estruturações mais simples, que o André citou, mas eu acho que a tecnologia entrou muito a fundo na rinoplastia. A gente acabou estudando aquilo ali como uma ciência mais a fundo, entendendo um pouco da física, entendendo o quanto que o enxerto mais forte não precisaria empinar tanto, porque ele ficaria mais estável, né? Eu acho que a gente começou a entender um pouco mais sobre a integração dos enxertos com o organismo, então a gente sabe que aquilo ali não vai absorver tanto nesse tipo de pele
pele talvez absorva um pouco mais. E eu acho que virou uma ciência maior. A gente hoje estuda pele, hoje a gente estuda como que vai comportar as fraturas, como que vai colocar aquilo ali, né? Os retalhos, enfim, toda a complexidade mudou muito. Eu acho que se tornou uma cirurgia mais complexa e também mais precisa. Dessa mudança, o que você acha, André, que mais mudou? Eu acho que, assim, o que eu vejo, a grande quebra de paradigma ali foi o uso da cartilagem costal. Eu acho que a estruturação a gente começou a fazer, e eu vejo porque, eu lembro, assim, cirurgiões mais antigos que eu operava junto, quando eu comecei a fazer com costela, a gente começou ali junto, eu comecei até aprendi junto ali com você, e aí eu falava para esses cirurgiões mais antigos, eu falava assim, estou fazendo com costela agora. Era um caso ou outro que a gente fazia. Sim. E aí todos viravam para mim e falavam assim, tá, espera um ano que vai entortar tudo, que o nariz vai mudar tudo, que vai dar problema. Então todo mundo via aquilo como um obstáculo muito grande. Claro, a cirurgia de costela, para quem não sabe, tudo já existe há mais de 30 anos, tudo. Só que essa utilização numa rino primária, como a gente faz, numa rino de pele grossa, é algo muito novo. Então foi uma quebra até para aceitação do paciente. Então, todo mundo me perguntava assim, poxa, André, como que você faz o seu paciente aceitar o uso da costela? Então, para mim, eu acho que a grande evolução está no uso da costela ali, em casos traz muita mudança. Eu acho que assim, né, quando a gente começou a fazer, eu e o André e o Flá, eu aprendi. Não, a gente aprendeu junto, a gente estava numa fase inicial, os dois formações diferentes, mas a gente entrou no mercado basicamente no mesmo ano. E aí a gente fazia uma estrutura, a gente usava uma cartilagem mais fraca, pequena, a gente pegava um pedaço do septo, né, que é uma cartilagem que é mais mole, o septo, ele tem uma cartilagem pequena, a gente pegava aquela cartilagem, às vezes translúcida, fininha, e botava aqui para segurar o nariz. Imagina o nariz como o meu, que tem uma pele grossa, é um nariz grande, botava aqui para segurar. É um material vivo, esse material pode absorver. Então, na hora ficava bem arrebitado, tal, e depois ele ia caindo, e ficava... Então, a gente pensava assim, não, então vamos rodar, deixar o nariz bem arrebitado, só que o nariz de pele fina não caía, aí ficava super arrebitado. Aí, quando o Vitor fala assim, hoje a gente termina com uma pressão, a gente termina a cirurgia mais ou menos como ele vai ser, porque hoje em dia a gente põe a estrutura que está tão firme ali, que ele vai ficar ali. E como é que eu consigo fazer essa estrutura mais firme? Com a costela, né? E toda mudança dentro da medicina é muito difícil, porque sempre tem aquela galera, que normalmente é a maioria, que vai lutar com todas as forças para dizer que você está errado. Eu teve uma vez que eu estava lavando a mão lá no hospital e alguém falou assim, você vai usar costela? E uma médica, cirurgiã plástica, que estava ali, nem estava na conversa, eu nem sei quem é, mais velha que eu lembro que ela virou e falou assim, ó, cartilagem de costela entorta. Exatamente. Aí eu falava assim, por que o pessoal fala isso? Porque essa cartilagem, gente, sim, se você corta ela, dependendo da forma como você corta, ela pode entortar. Porém, existem milhares de técnicas para você evitar isso. Por exemplo, se ela entortar para cá, você coloca outra que vai entortar também e uma anula a força da outra. Então, é uma coisa muito simples. Se você deixar ela ali meia hora, uma hora no soro, ela já vai entortar. Depois disso, ela não vai entortar mais. Só que ela tem uma força muito maior. E aí, foi muito interessante, né? Que nessa mudança aí que o Vitor, quando ele entrou para trabalhar com a gente, essa mudança que ele percebeu foi o quê? O paciente entrava no nosso consultório e falava assim, doutor, eu posso escolher? Eu falava, escolher o quê? Eu queria escolher para você usar com costela. Aí eu falava assim, tá, mas por quê? Ela, não, porque eu vejo na internet os resultados com costela são muito melhores. Aí eu falava, pô, eu também acho. E aí foi bem naquela época que a gente estava começando a transição, né? E hoje as pessoas falam assim, mas por que você usa? A gente foi na Turquia e os colegas pediram para eu dar uma aula falando isso. Por que usar 80%, 90% de cartilagem de costela nas cirurgias? Porque no nosso dia a dia, no nosso público, no nosso estado aqui, os pacientes que a gente opera, nosso país, é muito raro a gente pegar um septo. Bom, vocês que me operaram, como é que era o meu septo? Nulo. Não, fala sério. Era um septo assim, intermediário, né? Daria pra gente tentar fazer alguma coisa, mas com certeza não conseguiria um resultado que conseguiria com a costela. Então isso aí isso que a paciente falou é o que a gente pegou na transição, né? O paciente percebia que a cirurgia com septo às vezes tinha uma limitação porque ela tinha operado com outro profissional que fez o resultado e falou pra ela, ó, foi o que eu consegui chegar.
Só que foi o que conseguiu chegar porque tinha septo. Se tivesse tirado costela, talvez tivesse alcançado um resultado melhor. Ou quando a gente escutava no corredor, né? A cirurgia ficou boa. Que a gente escutava alguns colegas falando, a cirurgia ficou boa, mas faltou cartilagem. Eu pensava, não faltou cartilagem. Você que não buscou, né? Você que não buscou. E é isso que a gente coloca, né? Eu, que entrei depois na equipe, aprendi com vocês, né? Até é bom estar com vocês dois, que são minha grande referência na equipe hoje de resultados e cirurgias, né? Aprendi muito com os dois. Eu percebo isso, que quando a gente, assim, o paciente está na nossa frente na primeira consulta e você não orienta ele que você pode vir a usar a costela e você não tem essa opção na cirurgia, você não está dando para ele o máximo de resultado que talvez você alcance, né? Então, eu sei que se eu tiver um septo bom, um septo forte, uma quantidade boa, eu vou conseguir entregar o resultado que eu combinei. Mas a partir do momento que eu abrir o nariz, o septo é pequeno, fraco, ou enfim, que eu não consiga chegar, eu vou tirar a costela e vou entregar o resultado combinado. Vou tentar chegar naquilo o mais próximo possível, né? E a gente falando de costela é muito, muito interessante, porque eu até ri na hora que você falou, é muito simples. É muito simples pra gente que usa costela com bastante, né, recorrência. Mas vários colegas acabam vindo acompanhar a gente, né? E a grande dúvida deles são dúvidas que a gente não tem mais, que é, mas como é que você corta a costela? Como é que você usa para não entortar? Então, o manuseio da costela, eu não vejo como um manuseio simples. Eu acho que tornou simples na nossa mão, pelo quanto a gente conseguiu utilizar e aprender, né? Teve nariz que eu fiz e ficou torto com costela, porque a costela entortou. Mas a gente reoperei e deu tudo certo, porque eu tinha entendido o que aconteceu. Então, eu acho que a mudança é isso que o André falou. A grande mudança foi o uso da cartilagem de costela, mas além do uso da cartilagem de costela, é saber usar. Porque não adianta você também ter a costela, cortar de qualquer jeito, colocar ali de qualquer jeito, vai entortar. Vai entortar. Essa mudança, né, a gente escutava muita gente falando que não pode tirar costela, é invasivo. E eu vejo como maior, assim, dificuldade é quando, por exemplo, em julho, que a gente opera muitos pacientes menores de idade. Quando tem aquela criança lá de 14 anos na sua frente, sem cicatriz nenhuma. E aí você fica naquela dúvida, né? E aí você vai. Só que aí eu sempre penso assim, pode evitar, dela ter que operar de novo. Exato. O que é melhor? Fazer um cortezinho uma outra cirurgia, né? Então, se é para falar em dano e... Bom, pelo menos a gente alcança a expectativa dela e... Exato, certeza. Né? Outras coisas também, que eu acho que foram muito importantes nesse tempo todo, tem a tecnologia, tem a questão de simulação, tem dispositivos de simulação que são muito interessantes. Você não consegue reproduzir uma coisa, né? Talvez daqui a pouco a inteligência artificial faça alguma coisa mais precisa, mas eu acho que a forma como a gente estrutura hoje faz toda a diferença. E aquilo que o Vitor falou, né? Que é muito interessante que a gente vai para outros países e eles tiveram a mesma dificuldade que a gente. Aí o paciente hoje que está conectado à internet, ele começa a ver resultados bons em outros cantos do mundo, questiona o médico dele, mas você falou que não dava, esse médico aqui faz. Aí a informação vai, e realmente, hoje eu acho que a técnica que a gente usa aqui, a gente acha essas mesmas dificuldades, né, em todos os cantos do mundo. E a evolução também, porque se a gente pegar a fundo, no ano passado a gente teve 2-3 vezes na Turquia, né? E quando a gente vê ali os grandes cirurgiões da Turquia, que hoje é uma referência, né, global aí quanto à cirurgia nasal, a Turquia acaba se tornando referência por conta do hub, por estar perto da Europa e tudo mais. Mas se a gente acompanha um cirurgião ali, que a gente vê, a gente consegue reproduzir aquilo. Porque a estruturação é muito parecida do que a gente faz no dia a dia. Talvez mude uma coisinha ou outra, talvez mude uma posição ou outra, mas é basicamente a mesma coisa que a gente faz, eles fazem. E quando eles veem a gente operando, é a mesma coisa. Ele fala assim, nossa, eu faço parecido, seu refinamento de ponta é melhor que o meu, mas minha estrutura é muito parecida. Por que é essa dúvida? Então é isso que você falou. Eu acho que a nossa ponta aqui, a gente sofre uma exigência maior. Eu acho que a grande diferença é o senso estético, né? Eu acompanhei também alguns colegas lá na Turquia e eu via isso, assim. Eu participei até do dia a dia do consultório de um dos colegas. Então era muito paciente europeu, a maioria que eles operam, e todos querendo assim uma ponta mais arredondada, um nariz com menos projeção, tudo. E algumas vezes é um senso um pouco diferente do que a gente vê os pacientes procurarem aqui, que querem uma definição maior de ponta, que quer um nariz um pouquinho mais ali com refinamento. Exigem correções milimétricas. Exato. E lá é bem isso, né? Justamente eles não passam por isso. Não passam por isso. E eu acho que uma dessas exigências é o que mostra que, assim,
Hoje, todo mundo aqui tem paciente de fora. Tem Exatamente. paciente vindo da Europa, Exatamente. tem paciente vindo de todo canto do mundo, porque... E esse paciente que vem de fora, ele não fala do dorso, ele fala da ponta. Da ponta. Ele quer a é ponta que o diferença, brasileiro faz, ele quer a ponta definida, ele quer esse detalhe. Como que você focou o Vitor também fez otorrino? Sim. E como que você focou, quando que você decidiu aí focar para rino? O meu caminho foi meio conturbado, né? Diferente do André, que teve a decisão muito cedo. Eu venho de uma família de médicos, né? E meu pai e meu avô, eu sou do interior de Goiás, então meu pai e meu avô, eles fizeram a medicina antiga, medicina de cura, de salvamento, porque era o que a cidade precisava. Quando eu me formei, eu comecei a atuar em parte de terapia intensiva, então eu sempre gostei muito de condução de paciente mais grave, eu comecei a fazer clínica, e um preceptor meu da UTI virou para mim e falou, cara, você gosta de procedimento, se você quer alguma coisa para você ter uma atuação diferenciada dentro da UTI, você deveria fazer cabeça e pescoço. Falei, tá, então eu vou fazer geral e cabeça e pescoço, né? Cirurgia geral e cabeça e pescoço. E a formação desse preceptor era fora, era nos Estados Unidos. E ele falou, não, nos Estados Unidos, cabeça e pescoço é otorrino. Eu acho que se você fizer otorrino, você vai ter uma outra visão de cabeça e pescoço. Otorrino lá são 5 anos, né? 5 anos. Eles têm cabeça e pescoço junto. Isso, junto. Então eu comecei fazendo otorrino, e aí quando eu tava ali no final do R1, eu comecei a ver algumas reconstruções de nariz, que aí foi o que me chamou a atenção. E aí foi quando eu pedi para visitar você, vi uma cirurgia sua, aí eu fui desanimado. Eu falei, uma cirurgia estética não é o que eu fui educado, porque eu tinha sido educado a isso. E eu realmente tinha um preconceito com estética, porque eu achava que era algo um pouco mais superficial, não tratava ali o que meu pai fazia de salvar o paciente, na UTI, que você traz de volta um ente querido de alguém. E foi um tapa na cara para mim, porque a primeira cirurgia que eu vi sua foi uma reconstrução de costela sensacional. Você trouxe o nariz do paciente que estava lá no fundo do poço para a vida de novo. E eu tive a oportunidade de ver esse mesmo paciente tirando o ponto, chorando e falando, nossa, agora eu consigo me olhar no espelho. Aí aquilo virou uma chave para mim. Eu falei, cara, essa cirurgia tem um poder de mudar tudo pro paciente. A autoestima desse paciente, a vida desse paciente, que às vezes ele não tinha antes, ele se trancava, e a gente não entende muito isso, né? Não sei pelo fato da gente ser homem, eu também por a gente não ter esse cuidado tão grande, mas eu não sentia a dor, eu não entendia o que era você não conseguir se olhar no espelho, não entendia o que era você não querer sair de casa por conta de uma questão estética. Então aquilo ali para mim foi uma virada de chave. Quando eu assisti a segunda cirurgia que você fez, eu falei, não, é isso que eu vou fazer da vida. E aí foi quando eu decidi, falei, não, o que tiver que fazer para aprender a fazer, eu vou fazer. Você já acabou a formação e já estava... Eu já fazia nariz. Quando eu terminei a formação de otorrino, eu já fazia nariz. Sim. Você me prometeu isso, você lembra? Você falou, quando você terminar, você já vai estar fazendo. Ele acompanhava todas as cirurgias, né, minha, do André, do Chiqueto. E eu acho que a maior vantagem, assim, da gente ter um grupo com diferentes formações... O André, cirurgião plástico, você que teve essa experiência aí de pacientes graves, eu acho que isso engrandece muito, assim, né? E a percepção, isso é muito legal, né? A percepção de beleza é uma coisa muito diferente. Pessoal. Então, às vezes, a gente consegue encontrar ali dentro do nosso consultório, esse nariz parece que foi o fulano que fez, parece que foi o ciclano que fez. A gente tem um senso estético diferente. Uhum. A gente opera junto, embaixo do mesmo consultório, né? Cada um com a sua empresa, com a sua equipe, e todo mundo compartilha a técnica. Tecnicamente muito parecido, né? E todo mundo faz alguma coisa diferente. E eu acho que isso que é legal, porque a gente evolui todo dia. Eu tenho uma dificuldade, um paciente que traz um nariz que eu percebo que você tem mais facilidade, eu te ligo, pergunto, ligo pro André, ligo pro Chequeto, ligo pro Zomer. Então a gente tem um canal que muitas vezes é muito, muito difícil para outros médicos. Nisso aí é uma coisa que eu te admiro absurdamente, porque você quebrou um paradigma muito grande, porque quando a gente decide, eu acho que em qualquer área é isso, você fala assim, vou abrir uma loja de carro. Você já vê a loja de carro vizinha que você quer abrir como concorrente. E você nunca viu, e a gente também nunca viu ninguém da equipe como concorrente. A gente sempre troca informação, a gente sempre se dispõe a ajudar um ao outro. Às vezes o paciente passou com o André, passou comigo, a gente conversa, decidiu operar com o André vira e fala, cara, quer entrar junto? A gente opera junto, a paciente que passou comigo e com ele. E às vezes a paciente tem um cuidado de achar que a gente vai estar incomodado. Isso não acontece, né? Isso... Sabe que uma vez eu fui no cabeleireiro e aí eu cortava com um cara, depois eu cortei com outro. Aí um deles falou assim, você acha que a gente liga?
A gente não liga, a gente tá na correria aqui, tem um monte de gente e tal. Você tem os seus motivos para escolher um profissional ou outro, não significa que você tá se desfazendo de um ou tá... Às vezes, né? Exato. Sei lá. Exato. Hoje, nosso consultório, o número de rinoplastia que a gente faz, eu não conheço nenhum consultório no mundo, nenhum serviço no mundo. Vamos pegar consultório, não, vamos pegar um serviço de universidade aí para... Não tem nenhum lugar que faz o número de... A gente já bateu 120, 130 rinoplastias num mês. Agora em julho, com certeza, a gente vai bater isso. Né? E o número de cirurgia traz um crescimento com uma velocidade que a gente não consegue ver em nenhum outro serviço. Então, eu acho que essa é a nossa maior vantagem. Por isso que a gente troca informação e fala... E a gente troca paciente, né? Porque igual hoje, eu vi um paciente seu, de um pós-operatório seu, então assim, eu acompanhei o pós-operatório de um paciente seu, eu tô aprendendo com aquilo também. Então eu viajo, o André vê, você vê, na ocasião que... Hoje o Thiago Chequeto e o Eduardo Zomer estão indo para Portugal para fazer um curso. E eu vou ver alguns pacientes dele, o André vai ver alguns pacientes dele. E eles vão trazer informação para a gente. Né? Isso é muito bom. Hoje, o que você acha que é a maior limitação ainda na rino? O que você acha que a rinoplastia tem? Aquele paciente fala assim, eu quero fazer rino, eu devo me preocupar com o quê? Eu acho que essa pergunta, cara, para mim, eu acho que foi a pior pessoa para você perguntar, porque eu ando com um pensamento da rino muito voltado para revisional, porque aquele pensamento que a gente teve, reconstrução. Então, eu acho que tem que dividir isso. Se você pensa numa cirurgia primária, eu acho que a maior limitação é realmente você entender exatamente o que o paciente quer e ver se o que ele quer realmente condiz com a real anatomia dele, se aquela queixa é real. E se você vai conseguir entregar. Mas digo assim, de complicação, o que o paciente pode ter de medo ali? Presta atenção, cuidado com isso aqui que... A gente tem os medos da infecção, né? Que a gente trabalha muito para evitar isso. Isso é um medo real. Eu acho que a gente tem um cuidado muito grande dentro do consultório para evitar. Porque por mais que a técnica melhorou muito e por mais que a gente hoje tenha uma segurança de resultado muito maior, a gente ainda não tem controle absoluto... Não, eu brinco com todo mundo, eu falo, a gente evoluiu na técnica, mas as bactérias evoluíram na resistência. Então, essa eu não tinha ouvido. A gente continua lutando com armas iguais ali. Então, a infecção, para mim, ainda é algo que eu tenho sempre um alerta muito grande. Agora, em limitação, eu acho que a gente entra naquelas questões do que a gente consegue entregar para um paciente que realmente passou por múltiplas cirurgias, tem uma pele um pouco mais lesionada, que a gente vai precisar elaborar uma reconstrução mais severa. Então, eu acho que a limitação depende muito do que a gente recebe do paciente e também do que o paciente espera. Então, eu aprendi muito com você... Exatamente. O que a gente recebe do paciente e o que o paciente espera. Sim, isso é importante, porque... Só pegando um gancho, assim, um dos problemas que eu tenho nesse mês de julho, que é o mês que a gente mais opera menor de idade, crianças, né? E por que a gente fala tanto isso? Porque se a gente pega uma paciente, como eu operei hoje, uma paciente de 15, 16 anos, você olha pro rosto dela, um monte de espinha. Ela não é aquela paciente que está acima do peso, mas ela também não está no seu peso ideal. Então, você sabe que ela não deve ter uma alimentação legal, porque o metabolismo dela está super acelerado pela idade e ela mesmo assim não está no peso ideal. Então, ela deve ser bem inflamada. Então, a gente joga a cartilagem lá, a cartilagem absorve que nem um sorrisal na água. Né? Em 2 meses, a mãe fala assim, nossa, estava tão bonita aquela ponta. Aí você fala, teve infecção? Não teve. Então, eu acho que esse é isso. O que o paciente entrega pra gente, né? A dedicação. Já teve criança assim que chegou para mim. Eu falo 14 anos criança, porque tem uma mentalidade ainda, né? Ela chega para mim e fala assim, mas doutor, nem um chocolatinho eu posso comer? Eu falo, meu amor, você não é uma negociação. O tio Fred não é malvado. O tio Fred não é malvado. Entendeu? Por mim, você podia comer todo o chocolate do mundo, mas seu corpo não nasceu para isso. Então não é uma negociação. Não adianta pedir com vozinha para mim, porque não tem essa opção. O que você acha? Não, você estava... Te interrompi aquela hora. Não, o que eu ia falar é isso que você falou. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com você é que você sempre falou. Você falou assim, cara, não vamos negar a cirurgia. Vamos entender o que o paciente espera e o que a gente consegue entregar. Se isso se alinhar, não tem por que negar a cirurgia. Então, eu sempre tive muita cultura de não negar. E como você falou em limitação, eu vou falar isso. Quando a limitação para mim é quando eu nego a cirurgia. E quando eu nego a cirurgia é realmente quando o paciente não está alinhado com o que ele espera ou que a queixa dele não condiz com o que ele tem. Então, às vezes ele fala, não, mas
a minha ponta tá caída. E você vê claramente que a ponta não tá e que o paciente está tendo ali alguma variação, dismorfismo. Então, isso é uma coisa que é uma limitação para mim, para eu seguir com a cirurgia. E também quando a gente olha, o paciente espera um resultado de uma pele super grossa, tudo, e ele traz o nariz da princesa da Disney, que você fala, ó, é impossível, sua pele, sua anatomia não condiz com isso, a gente pode tentar melhorar, mas não. Se o paciente não entende, eu acho que essa é a limitação para mim seguir para a cirurgia. O que você acha que é uma limitação que a gente tem hoje na rinoplastia? Tecidos moles. Eu acho que a grande evolução, se a gente comparar assim, com a cirurgia plástica, né? Eu acho que a grande evolução que teve nos últimos 10 anos, assim, por exemplo, na lipoaspiração, o que a gente conseguiu, né, na plástica? Eu não faço lipo faz muito tempo, mas a evolução de aparelhagem para retração de pele. Então, hoje a gente consegue, muitas vezes, um caso que há 10 anos atrás tinha que fazer uma abdominoplastia na lipo, cirurgia plástica, hoje você consegue uma retração de pele com aparelhagem. Então, você consegue um controle daquele ajuste de pele e conseguir definição no abdômen que tem uma pele que não é favorável ali. Se a gente conseguir isso no nariz, para frente, isso eu acho que vai ser uma grande evolução. Acho que isso é uma limitação, porque a gente não pode usar aparelhagem. Sim. Eu falo isso para os pacientes. Você não pode passar um laser no nariz para ter uma retração. Claro que a gente teve um grande passo, né? O uso da isotretinoína, que é o Roacutan, a microporagem mais prolongada que a gente faz, esse controle do inchaço, que é tudo que hoje a gente tem. Mas eu vejo que é muito provável que no futuro a gente vai conseguir um controle melhor desses narizes. Por exemplo, do Fred. Pele espessa, era o nariz maior, e aí essa pele ter que retrair, se ajustar no nariz menor, para mostrar a definição. Então, acho que essa é o futuro da rino. Eu acho que essa parte aí vai aquele resultado que você faz, na mesa tá lindo, com um ano o paciente vem e fala, não, meu nariz está ótimo, doutor, só queria a ponta um pouquinho mais fina. Na hora que você aperta na ponta, você fala, sua ponta tá fina, o problema é a pele, eu não consigo retrair essa região da pele. E eu brinco, eu falo assim, uma viagem muito louca, eu falo, poxa, eu quero estar vivo ainda o dia que a gente vai conseguir imprimir cartilagem. Que você vai tirar o sangue de um paciente, vai conseguir pegar a genética dele e fazer uma cartilagem que não reabsorva. Eu nunca pensei em Você imagina isso. Cartilagem, mas eu sempre pensei que vai chegar uma hora que vai ter um material que a gente vai usar. Porque, o pessoal sabe que existe o Porex, que existe o silicone, mas por que a gente não usa? Porque a cirurgia plástica teve até uma experiência talvez maior de usar muito silicone e o Porex, e o corpo acabava expulsando. Eu vim de um serviço que usava. Que usava, né? Usava na década de 80. Então é muito comum. A gente sabe que tem esses materiais, mas não são bem aceitos pelo nosso corpo. Então a gente prefere a cartilagem. Exato. Agora, realmente, a tecnologia do jeito que está indo, é claro que vai chegar uma hora que você não vai ter que tirar... Imagina uma impressora, né? Exato. Fazendo um pedaço de cartilagem, você tira os blocos e monta o nariz. Então, Sim. Sem limitação, né? Porque a gente ainda tem isso, né? Se a gente for comparar o Brasil com outros países, se a gente falar em cirurgia de extrema, reconstrução e tudo, a gente ainda tem uma limitação muito grande a eles, né? Você olha uma reconstrução num cara da Turquia, você olha e fala, cara, ele não fez isso com uma costela. Ele usou pelo menos 2, 3, e aí você fala para um paciente que você vai tirar 2, 3 costelas dele, pra gente é uma limitação. Você fala, cara, não vou tirar. Mas o cara usou uma cartilagem de cadáver, que é liberada. Nos outros países, deixa eu explicar só, pessoal, nos outros países eles pegam uma cartilagem de cadáver e aí eles tratam essa cartilagem. Há quem diga que tem uma absorção um pouco maior, há quem diga que não. Já vi, eu sempre escutei que absorve um pouquinho mais, mas tem colegas aí que na Turquia que usam bastante e acabam falando que não. Mesmo. Então tem muita gente, só que mesmo assim ainda é estranho. Tem muita gente que você usa e que depois ela fica pensando assim, pô, tem uma cartilagem de outra pessoa no meu nariz e tal, e a pessoa acaba não aceitando aquilo. Deve ser uma coisa meio complicada, talvez né? não tenha aceitação pelo nosso público, pelo né? público. Então, assim, mas mas quando a gente está falando de casos extremos, que é o que chega hoje, né? Exato. Pra gente, a gente fala, às vezes a gente faz milagre. O que você mais estuda na rinoplastia hoje? Hoje, o que é aquele negócio que te dá mais prazer? Eu acho que eu tive... Porque a gente sempre tem essa, né? Sempre. Tem época que a gente fica assim, tem uma época que eu tava subindo o Radix. Aí estudava aquilo de todo jeito. E aí depois uma outra coisa, a gente ficou muito tempo falando, né, sobre qual antibiótico vai usar, que você usava um, usava outro, agora eu sei que você já tem o seu consenso ali, que você tá muito bem
estabilizado com isso, eu sei que você estudou bastante isso, mas enfim, o que você está buscando hoje, Vitor? Eu acho que você sabe Uma bem... casa nova, um carro. Na rinoplastia. o carro, Brasília. Mas não, eu acho que assim, você e o André sabem muito bem disso, né? Assim, na pandemia, eu fiquei aficionado junto com você na questão de pós-operatório, de tentar melhorar o máximo possível o pós-operatório para evitar a infecção. Quando isso chegou a um nível que para mim não virou problema, eu fui apresentado realmente o que para mim foi novo. Eu fiz pouquíssimas, no começo, né, da minha atuação em rinoplastia, a cirurgia fechada não era algo usual. Então, a minha apresentação para rinoplastia fechada foi muito superficial. Eu sempre fiz muito mais rino aberta do que fechada. Fazia um caso ou outro. Mas eu acho que há 2 anos, quando eu fui apresentado aí esses casos realmente extremos, que a gente pega cada vez mais por conta de cirurgias mal sucedidas, na grande maioria das vezes por profissionais não médicos, não qualificados, a gente foi para outro patamar, né? A gente parou de se preocupar com a rinoplastia primária, a gente parou de se preocupar em uma secundária, uma terciária, que a gente já tem em mão, e a gente começou a pensar em casos extremos. Que aí a gente entra aí nesse ponto que o André falou, que a gente está preocupado com tecido mole, porque o paciente não tem uma pele ou tem uma retração muito forte. Então, não é mais só o problema de estruturação, a gente tem um problema de tecido mole também. E eu acho que há 1 ano eu estou muito a fundo nisso, estudando muito reconstrução fechada, muito retalho de mucosa, muito retalho de pele para ganho de columela, e eu acho que a gente vai precisar cada vez mais disso no Brasil. Eu sei que, assim, hoje... E você acha que é comum os colegas gostarem disso? Não, não é. As pessoas não têm noção disso, não tem noção. É um pouco até... Não é surpresa eu gostar disso, porque é aquilo que eu comentei. Eu sempre gostei de uns casos mais graves, mais severos na clínica. Eu queria fazer terapia intensiva. Então, mas uma coisa que eu vejo hoje, que é uma frase sua isso pra mim. Quando você falou pra mim assim, você tem que aceitar mais cirurgia do que negar, você me deu uma justificativa. E a justificativa que você deu pra mim foi muito verdadeira. Porque você falou assim, se você nega, pode ser que nunca mais esse paciente arrume alguém que queira operar ele. E você tirou a esperança dele. Pode ser que ele já tenha passado com 8, 9, 10 pessoas e ele chegou em você. Você sabe que você consegue entregar. Talvez não seja exatamente o que ele quer, mas você está tirando a oportunidade dele. Então, aceita. Eu acho que cada vez mais esses pacientes vão chegar para a gente. E eu conto nos dedos hoje, você é um deles, o André também, que aceitariam casos assim. E eu acho que a gente tem a opção de fazer uma fechada... Eu acho que o paciente, às vezes, nunca parou para pensar nisso, né? Às vezes, quando o paciente precisa achar alguém que ele vê a dificuldade. Já teve paciente que entrou na minha sala e falou assim, eu já passei em 12 consultórios e ninguém quis me aceitar. Eu conheço um colega de São Paulo que é muito bom, cirurgião muito bom, e que uma vez eu falei para ele, cara, por que os pacientes estão batendo na sua porta, estão vindo aqui no meu, porque, cara, você precisa fazer também. Não é só uma questão de trabalho, é meio que social, né? Você tem que... isso é verdade. Eu acho que, sim, vocês dois eu vejo, o André também tem pegado aí parece curva de rio, né? Tem pegado uns casos assim que são bem desafiadores. Mais, né? Não só a cirurgia é mais complexa, mas o pós-operatório. Às vezes tem que operar 2 vezes. Então, algumas vezes vai para mais de uma cirurgia, algumas vezes tem complicação no pós-operatório. É um pós que muitas vezes você vai ver 2 ou 3 vezes mais do que um paciente de uma rino primária ou de uma rino secundária tranquila. E é aquilo, se você tivesse que escolher, você operava 2 primárias e estava resolvido. Era a mesma coisa daquela revisional. Mas eu falo que também é essa questão que você falou, né? A questão social. Acho que a gente tem uma função aqui. Eu falo, poxa, cada um fez medicina, mas a gente tem uma função na nossa profissão. E eu acho que é isso, é ajudar a conseguir resolver, conseguir aquele caso que ninguém quer. Poxa, vem cá, vamos ver. Eu acho assim, vocês dois, eu vejo que vocês têm prazer em fazer isso, eu vejo que vocês têm a responsabilidade de fazer isso, mas a gente tem um limite. Exato. Né? Exato. Você não consegue operar 15 desses casos no mês, porque, como o André falou, esse paciente vai te consumir muito, ele vai te ligar de madrugada, ele vai querer que você veja ele todos os dias, se você não responde ele, demora meia hora, ele vai brigar com você, né? Mas é exatamente por isso que a gente precisa que os colegas façam. A gente, o paciente tem isso, né? Às vezes, volta a falar, o paciente acha que fala assim, não, ele achou ruim, porque eu passei com ele e operou com outro. Não, a gente precisa que eles façam. Tanto que por isso é importante, você tem o curso de cirurgia revisional. É importante, se você é cirurgião, está começando na rino, pensa em fazer uma cirurgia revisional,
acompanhe quem faz. Faça o curso, acompanhe quem faz, veja. Porque, assim, a gente vai precisar. E é o que você falou, vai chegar um momento que o André não vai conseguir fazer 15, você não vai fazer 15, eu não vou fazer 15. E aí vai ter mais 2, 3 no Brasil fazendo. 15 em São Paulo. Exato. É muito Não é nada, né? Exato, não é. E assim, nariz todo mundo tem. Paciente não vai faltar. Tudo bem, tem altos e baixos pra gente, pro paciente também, ele não encontra o cirurgião. Mas é aquilo, eu sou muito sincero. Então, igual você falou, é quase uma questão social. Mas pra mim, além do social, também pra mim, eu tenho um prazer muito grande, cara. É desafiador, É né? desafiador. É desafiador, É aquilo, assim. sabe? É desafiador. E você sabe o quanto você estudou para aquilo, você sabe o quanto você se esforçou, só você sabe quantas noites você passou, quantas mensagens de madrugada você recebeu minha, quantas mensagens você acordou e estava me respondendo 6 da manhã, porque 3 da manhã... É um treino, é que nem agora eu tô correndo, isso. Eu comparo isso. Você vai correndo, aí, poxa, eu tava na prova, eu falei, cara, eu tenho que completar os 21 quilômetros da corrida, porque aquele negócio é um desafio seu com você mesmo. Você está treinando há muito tempo. A gente está nisso há muito tempo. Então, acho que isso é o legal. Você fala, poxa, consegui resolver esse caso. Você sabe dizer qual que foi a maior dificuldade que você apresentou no começo? No começo? Isso, hein? Eu tinha... De começo Tudo, eram né? coisas simples, né? Tipo, eu acho que quando eu cheguei para começar a te acompanhar lá, você chegou no Hospital da Plástica e tal... E você me perguntou isso, você falou assim, o que você tem de dificuldade? E eu falei assim, fratura nasal. Aí você deu risada para mim, você falou assim, fratura nasal? E eu vejo assim, hoje eu recebo cirurgiões toda semana, né? E eu pergunto isso, eu faço essa pergunta, eu falo, qual que é a tua dificuldade? Ninguém vê na definição de ponta, controle de tecidos moles, essas coisas, controle de pós-operatório, de infecção. A principal no cirurgião novato é isso, é fratura, são coisas, principalmente quando não se usa tecnologia. Hoje tem a tecnologia. E a exigência de cada... Porque a gente vai começar, a gente vai fazendo e aí a gente faz o básico. E a gente começa a pegar a mão com o básico. Depois que você começa, né, a se preocupar com a picuinha, com alguma coisa, com uma exigência. E hoje eu acho que você sabe qual que era a minha? No começo? É exatamente a mesma até hoje. Com essa cara de criança é isso. Tem paciente que não me leva a sério. Tem paciente que acha que eu comecei ontem. Aí olha pra mim e fala, você tá me dizendo isso? Eu tenho 50 anos. Falei, sim, mas o nariz vai dar errado se você fizer isso aí. Então eu tive essa dificuldade de muitas vezes ter um debate mais a sério com o paciente, para o paciente entender que aquilo ali que eu estava falando era sério, que se ele não seguisse realmente poderia vir a trazer um problema. Eu acho que hoje... eu não ganhei barba, mas eu ganhei, né, de estar ao lado de vocês, eu ganhei um conhecimento muito grande. Eu ganhei um certo respeito. Eu acho que os pacientes, quando me procuram, já sabem quem eu sou, já viram alguns casos. Então, é mais fácil hoje de eu conversar. Mas muitas vezes eu tenho pacientes, e hoje, antigamente, era o paciente que batia comigo. Hoje, às vezes, é aquela paciente que vem ali entre seus 18, 19 anos, passou na primeira consulta sozinha, mas no pré-operatório ela traz o pai. Aí o pai quer desafiar, quer perguntar, quer saber se eu realmente sei. Eu sei a preocupação, eu sou pai, eu também teria preocupação com meu filho, mas é aquilo, eu acredito que a grande maioria, pelo menos eu falo dentro da nossa equipe, ninguém estaria fazendo o que faz se não tivesse, se não soubesse o que está fazendo. Eu não entro numa cirurgia com dúvida. Hoje eu acho que assim, quando eu tive que... Quando a Fran decide fazer um procedimento aí, que gosta, né? E aí a gente foi procurar um profissional. Quando a gente vai procurar um profissional que não é da nossa área, é muito difícil. Até, sei lá, quando seu filho nasceu, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade em procurar um profissional que não é da nossa área ali. É muito difícil. Então, assim, eu vejo hoje, na rinoplastia, eu acho que o nosso consultório tem o quê? Tem a tecnologia que você pode rodar o mundo inteiro, não tem nenhum lugar do mundo que vai ter alguma coisa diferente do que a gente faz. A técnica, nós temos as nossas variações, porque a gente tem também uma variação de gosto, que o paciente que vai se adequar a um, a outra, a outro, normal. A gente tem, então a gente sabe a técnica, a gente sabe o material, a gente entende do pós-operatório, a gente entende... então, eu acho que é uma tal coisa muito completa. É difícil a gente pegar um caso ali, cair de alegre, e você falou, entrar nesse caso, ai meu Deus, não sabia que era difícil assim. Não, todo mundo tem experiência, a gente vai chamar um ou outro. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens. O que você espera, assim, já que você falou que gosta de casos
revisionais? Que você está se dedicando mais a isso agora? O que você espera melhorar aí nos próximos anos? Eu acho que, assim, vai fazer um ano, Seja bem específico. Quase 2 anos que eu tô nessa. Eu acho que o que eu espero que evolua e que a gente tenha mais manejo é tecido mole, é o que o André falou. Tecido mole. Eu acho que a estruturação a gente... montar ali aquela buraco não abrir, né? Exatamente. Exatamente. É lindo. Você termina, nessa hora que a gente fala, você sabe que tem paciente que tá ouvindo que vai ficar arrepiado ali, né? Eu fiz minha cirurgia e abri um buraquinho ali, como dá trabalho fechar esse buraco, né? Mas o paciente... Isso é bom o paciente ouvir, porque assim, muitas vezes o paciente, ele abre e ele acha que ele acabou de sair do nosso consultório e ele fala assim, ótimo, eu saí, eu tô com isso aqui aberto e ele já tá atendendo outro paciente, para ele acabou. Não, a gente leva para casa, a gente liga pro outro, a gente fica sem dormir, a gente sofre junto. Então é isso, quando eu, pelo menos, e todos nós, eu acho que a gente se decide fazer alguma coisa, aceita um caso assim, a gente sabe que a gente vai sofrer junto e a gente tá pegando na mão e fala, vamos junto. André, o que você tá estudando agora? Essa fase? Próximo aí do que o Vitor falou também. É porque a gente troca figurinha disso. Não, mas é o que leva também, né? Mas eu acho que... Hoje o que te procura mais? Casos operados. E o que é dificuldade que você tem? Não é fratura. Não. Então você vai ter mais o quê? Você vai ter mais dificuldade nisso, né? Exato. E bem específico, assim, igual o Vitor foi, você também acha que é pele? Ter pele, mucosa? Pele mucosa, né? Eu acho que hoje, meu dia a dia, 40% é revisional já. Então, assim, é um número alto, quase metade já. E eu acho que o grande problema para o cirurgião de cirurgia revisional é pele e mucosa, que são os tecidos moles. Então, acho que o que vai corrigir é isso, é a gente ter ali estratégias de retalhos, que a gente está descrevendo no artigo, e usa o retalho de mucosa, que o Vitor me ensinou muito também, aí aprendi muito nesses últimos meses com o Vitor. Gordura, né? O uso da gordura, que eu aprendi com o Nazari, do Irã, que a gente começou a fazer nos primeiros casos, já ano passado, então, antes da publicação dele, foi super legal. Hoje eu operei uma paciente menor de idade, um pouquinho de espinha, rosto um pouquinho inflamado, eu peguei um pouco de gordura dela, fiz o nanofet, injetei em volta, para quê? Para esse fator de crescimento auxiliar na cicatrização. Quando que a gente... E aí eu vejo isso. Não, e quantos fazem isso? Essa é a questão, sabe? O que você falou do consultório... Talvez até para vocês é mais difícil. Assim, pra gente é mais difícil, eu aprendo muito a gente com tem você. uma formação reparadora, né? Agora, pro otorrino, imagina vocês, para tirar gordura. Pra gente então, vocês têm que a primeira vez que eu fui tirar gordura, eu te liguei. É um grande desafio, né? Tipo, e poucos otorrinos, e assim, vocês são o auge aí. Isso, a gente tratar vai reparadora junto, dessa forma é muito complexo. Isso, uma coisa que você falou da questão da clínica, que assim, a gente tem suas diferenças. Exatamente isso. Hoje é muito difícil a gente não ter uma tecnologia ou um conhecimento que tem em outro lugar do mundo, mas também é muito difícil um paciente entrar no consultório e não ter o que ele busca. Porque se ele quer um nariz mais artificial, ele tem quem faça. Se ele quer um nariz mais natural, ele tem quem faça. Ele quer alguém que use piezo, ele tem quem faça. Então a gente tem esses diferenciais nossos e a gente se completa. A gente consegue entregar para o paciente o que ele espera. Muitas vezes, mais uma vez, o paciente acha que a gente é concorrente. Pelo contrário, a gente prefere que opere dentro de casa do que com outro. Você se considera hoje cirurgião plástico, otorrino ou rinoplasta? Ele vai prestar para casa pensar. Ele vai prestar prova de título de otorrino esse ano. Vai prestar e vai rasgar o diploma de plástico. Eu acho que tem muita gente, tem até muito paciente que entra no consultório comigo e fala assim, é porque eu escolhi você, porque não dá para fazer nariz com cirurgião plástico, né? Você fala, é um absurdo. Aí eu falo assim, não dá para fazer. Eu sou cirurgião plástico. Aí a pessoa mas a gente escuta isso aí também. A gente escuta, mas você viu o otorrino fazendo, ele nem é plástico. A gente escuta isso. Eu escuto isso ao contrário. Eu falo, não, calma aí, eu sou cirurgião plástico, só que eu faço a parte funcional. Se dedica exclusivamente aí eu falei, a uma coisa. Quem me ensinou a parte funcional foi o Fred. Quando eu comecei com o Fred, eu também comecei no serviço lá de otorrino em Sorocaba, né? Eu fiquei 3 anos e meio num serviço de otorrino, depois da formação de plástica. Mas o Fred que pegava e falava, cara, vem cá, ó, a turbina é assim, o septo você tem que tirar isso, tudo. Então eu falo, poxa, é uma formação que nem da residência, né? Então, alguém ali te
instruindo, te mostrando o caminho melhor ali. Não, a gente Então, E eu também falo, aprendi muito com você, com o conhecimento que você tem de cirurgia plástica, você tem um conhecimento de retalho muito maior, você tem um conhecimento de preservação, de vascularização muito maior, você tem sei lá, de casos mais difíceis, de manejo e tal, e isso é muito legal, isso a gente é legal que completa, muito. né? Eu falo que Eu acho que... Você não lembra a paciente? Passou comigo, aí ela, no meio da consulta, descobriu que eu não era plástica, ela falou, não, eu só vou operar com cirurgião plástico. Passou com o André, tinha uma queixa funcional, precisava fazer funcional, o André me ligou, operou a estética com o André, eu fiz a funcional da paciente. Exatamente. Falei, cara, é isso. Hoje eu acho que o meu maior sonho, assim, para rinoplastia é aquela utopia que eu falo para vocês de tentar chegar a um nível de complicações, assim, tipo de uma prótese de mama, vai? Exato, que é baixo, muito baixo, né? Exatamente. Então, chegar a um nível de infecção muito baixo, a gente fala muito de pele, né? Que o quê? Quando você pega um nariz muitas vezes operado, o nariz está super curto, a gente projeta um pouquinho e tal, chega lá, fica ali e tal... Primeira semana, segunda semana, abre um buraquinho aqui, a cartilagem exposta, a cartilagem começa a morrer, o nariz começa a absorver, então você tem que lidar todos os dias lá para manter isso daí vivo. Então, essas dificuldades aí, meu sonho é que a gente vai achando uma alternativa para conseguir deixar que não abra esse buraco, que não aconteça esse tipo de coisa. Eu acho que tem evoluído muito bem. Bom, moçada, por hoje deu. Eu queria agradecer aí, Vitor, pelos anos que você está com a gente, por toda a ajuda aí. O André foi quando eu comecei a operar ali, o André foi o primeiro que trabalhou junto comigo e obrigado aí por esses anos todos. Eu que agradeço, Fred. Obrigado pela Toyo também, que está patrocinando o nosso FKCast. E é isso, né? E temos um presentinho da Toyo aqui. Você sabe usar isso aqui, ó. Esse aqui é André Fortunato. Caramba, hein, ó. Essa vai pra caixa. Já, ó. Bonito. Mas, Fred, só um comentário final. Vai chegar esse momento aí que a gente não vai ter mais essas complicações. Talvez demore. Não sei se você e o André ainda vão estar aí, porque vocês são velhos, né? Imagina, mas eu conto pra vocês depois. Tem menos cabelo que eu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, Fred. Até a próxima.